nossos oceanos cobrem mais de 70% da superfície da Terra, mas você sabia que 80% deles permanecem inexplorados, sendo muito profundos, muito frios e muito perigosos. Esses lugares abrigam segredos que a maioria das pessoas nunca viu até o momento, de peixes realmente assustadores a objetos inexplicáveis. Prepare suas nadadeiras e o seu tanque de oxigênio, pois hoje descobriremos as coisas mais estranhas já encontradas no fundo do mar. No fundo do mar, você espera ver coisas ou criaturas bem malucas. A pressão de toda a água e a falta de luz solar, devido a toda a refração, significa que o que vive aqui embaixo tem que se adaptar a isso. Vamos reparar nessa coisa. As imagens desse pesadelo turbulento foram capturadas pelo projeto de SERP em 2015, na costa da Angola, no Oceano Atlântico do Sul. Usando o veículo operado remotamente, eles mergulharam 4.350 pés abaixo das ondas quando eles tropeçaram nessa criatura. Inicialmente, eles não tinham ideia do que poderia ser, além de desova com torcida de estilo, mas depois de ter analisado suas características, eles concluíram que não é de fato um Hoodjedrik, mas uma espécie de sifão de uma colônia de organismo marinho que trabalhou como uma colmeia. Embora nós humanos, eles simplesmente pareçam ser uma incrivelmente assustadora entidade, no entanto, essa estrutura semelhante a uma colmeia significa que não há forma ou tamanho uniforme, e a colônia assoma. Como a equipe de Evil Nautilus revelou em 2014, a cerca de 200 pés da água da costa do sul dos Estados Unidos, eles se depararam com um sinofório sobrenatural. Parece completamente diferente do que vimos antes, mas essas duas colônias de organismo pertencem à mesma família. E outra descoberta em alto mar feita em 1984, o arqueólogo marinho Malwen Galela estava mergulhando nas costas de Atlas em Israel, na esperança de encontrar um naufrágio. Embora ele não tenha tropeçado em um barco quebrado, ele descobriu outra coisa que despertou o interesse. A 40 pés sobre as ondas, Galil avistou os restos de uma casa retangulares. Ele relatou a descoberta, levantando as mais escavações subaquáticas da área em breve. Restos de humanos graves e esses poços de água que parecem portais para o outro mundo, e estes 7 megalitos estão dispostos em um semicírculo de pedra que emergiram disso. Trópole marinha, se isso não fosse loucura suficiente. Os cientistas detectaram um local com carbono e descobriram que tinham cerca de 8.500 anos para referência, o que torna esse lugar 400 anos mais velhos que as pirâmides de Giza, enquanto aquele enorme megalítico, ele é cerca de 3.500 anos mais velhos que o Stonehenge. A questão é por que os relatos dessas cidades especiais foram submersas. Fazia parte de algum tipo de império antigo aquático? Bem, os cientistas acreditam que o assentamento tem cerca de 8 vezes o tamanho de um campo de futebol padrão. Foi abandonado rapidamente, porque os estudos estimam que na época do Etna esteve presente uma erupção do Monte Etna, no sul da Itália. E essa erupção acabou causando um tsunami de mais de 130 pés de altura. Engoliu as cidades das costeiras de Mediterrâneo em questão de horas. Se ao menos eles tivessem construído algumas defesas contra a inundação, ao invés daqueles enormes megaláticos. Eu os falei sobre ser engenhoso. Agora, abram bem as costas a 10.000 pés. E entrando na zona da meia-noite, a outra criatura assustadora que tem que ser vista para acreditar, ou conhecida como a enguia golper ou enguia pelicano, está descoberta em alto mar. É mais notável que sua enorme boca consegue ser um pouco semelhante quanto a de um pelicano. No total, esses caras medem de 2 a 1 pé de comprimento, cabeça ocupando cerca de 25% do seu comprimento total. Mas suas costelas não são apenas grandes, elas também são frouxamente articuladas, permitindo que elas se abram amplamente com a pele soltando da sua parte inferior, criando uma rede enorme que pode pegar presas com o dobro do seu tamanho. Mas as características estranhas dessa enguia pelicano não terminam com suas bocas enormes em outras extremidades de sua anatomia, possuindo também uma cauda em forma de chicote, que funciona como um produtor de luz, como um fotoforo, através da sua especialidade em produzir luz por ela, usando assim como isca para trazer as presas que possam caber nessa sua enorme boca. Você consegue pensar em coisas piores do que isso ser sua última visão? O que é que você faça, não vá em direção à luz. O contexto aqui já é totalmente diferente. Esses organismos estranhos não
são as únicas coisas que você pode encontrar no profundo mar azul. O que vai deixar você coçando a cabeça, ou melhor, o que você faria se encontrasse um objeto gigante parecido com uma faca enquanto mergulha? Quero dizer, basta dar uma olhada nessa imagem. Conectando-se ou não, não esfregue os olhos. Aqueles mergulhadores estão realmente segurando uma faca gigantesca. Essa descoberta assustadora encontrada por mergulhadores na costa de Madagascar deixou as pessoas da internet perplexas, presumindo que esses caras são adultos sim. Então essa faca deve ter mais de 7 pés de comprimento. A questão é quem precisa de uma faca tão grande assim. Algumas teorias sugerem que esta arma enorme foi usada por alguns gigantes pré-históricos que caminharam na Terra dezenas de milhares de anos atrás. Quem sabe talvez até essa lâmina tenha sido usada para derrubar algum tubarão superdimensional como o Megalodon. Na verdade, é provável que esse objeto não seja tão sinistro assim, e não seja uma faca afinal. Em vez disso, muito provável que isso seja um acessório perdido de um filme, que de alguma forma acabou no oceano. Pessoalmente, eu acho que é uma hélice de aeronave, que quebrou de um avião caído ou o leme de uma placa de um barco e se quebrou. O que você acha? Deixe nos comentários a sua opinião e não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse vídeo para pessoas que têm o mesmo interesse que você. Vamos lá para a última coisa. A arma nuclear náutica. Ao longo do tempo, o fundo dos oceanos se tornou o lar de alguns produtos misteriosos feitos pelo homem. Veja essa imagem que circula pelo web. Parece um reator nuclear embutido em sedimentos no fundo do oceano. O que seria assustador se não fosse um Photoshop. Mas não respire muito fácil, porque há reatores nucleares espalhados pelos mares, e muitos deles entre décadas de 1960 e a década de 80 também. A União Soviética despejou cerca de 18 mil objetos radioativos ativos somente no mar árido, assim. Esse mesmo mar, com aquele peixe esquisito, a maioria dos objetos representa pouco risco ambiental. No entanto, alguns são cada vez mais vistos como um perigo para o ecossistema no mar do norte da Rússia. Alguns dos objetos mais radioativos são os reatores nucleares do submarino Q-11, Q-19, Q-27 e K-140 e K-159. Bem, como reator nuclear que serviu ao quebrar o gelo do leme, acredita-se que esses 6 objetos sejam responsáveis por mais de 90% das fontes radioativas despejadas do oceano. Para retirar esse problema, seria melhor remover essas bombas relógios nucleares das profundidades, que se estende por mais de 650 pés. Não é uma tarefa fácil, que requer especialistas com equipamentos especializados, muita mão de obra. Isso significa que a operação para remover apenas esses 6 objetos causaria um custo aproximadamente de 300 milhões de dólares. Sim, não acho que esses reatores vão se remover por um monstro marinho em ponto por um monstro marinho. Reunir algumas das coisas mais assustadoras encontradas no fundo do oceano deste mundo. O que te deixou com medo? Me avise aí nos comentários abaixo. E obrigado por assistir.